não é com aspa, não, é depressão mesmo, ele teve. Do Michael, e como ele administrou isso, e se o Rossi veio mesmo. Tá, primeiro vamos falar do Michael. Ele tinha tido um episódio, né? Assim, ele teve um problema antes de virar jogador e tal, lá no Goiás. Ele veio pro Flamengo e tal, né? Eu conversei com ele no meu podcast, só que ele não pôde vir aqui no estúdio e tal, a gente fez online. E foi a primeira vez, e talvez a única, não sei se ele falou sobre isso, que ele teve aqui no Flamengo um episódio de depressão. Ele falou pra mim e tal, depois deu tudo que é lugar. Mas ele foi aqui comigo que ele falou. E nem foi uma pergunta que eu fiz, assim, você teve depressão? Não foi, foi algo sobre a Simone Biles, que teve aquele problema, e a questão da importância do mental no esporte. E aí ele se abriu desse jeito, assim, foi impactante para todo mundo. E ele disse que você foi muito importante para que ele conseguisse se recuperar e se adaptar. Ele falou de você, falou do Diego, falou do Rafinha, mas ele falou de você. Então, complementando a pergunta dele, né, eu queria saber como é que foi esse episódio, como é que vocês trataram isso, É. enfim. Primeiro eu vou falar do assunto bem pouco, mas só vou falar esse pouco porque foi ele que externou Sim. e externou por várias vezes. Ele não se sente desconfortável no assunto, mas então um pouquinho eu vou falar do assunto. Logo que a gente detectou que ele teria que ter uma ajuda, o Flamengo contratou um profissional, ele começou a ter esses atendimentos, mas de fato a gente teve algumas contribuições para que ele pudesse estar mais confortável, não sei se a palavra é essa, com a gente. Uma delas é que quando ele estava concentrado, a gente chamava um jogador a mais para dividir o quarto com ele, para ele não ficar sozinho. Isso aí fui eu que a gente trouxe um jogador da divisão de base ali, não da divisão de base ali que está com 19, 20 anos ali, que já está fazendo alguns jogos ali. Às vezes não é preciso, mas às vezes não é preciso, às vezes é preciso, mas quando o Michael estava, a gente sempre puxava e ele dividia quarto ali. Como isso aí sempre foi feito assim, esse jogador sempre dividiu o quarto. Agora nessa, numa, nessa nova modalidade aí das concentrações serem ótimas, né? O Sim. Zico dividia quarto com 4 pessoas, Sim. 3, entendeu? Então a gente fazia isso aí para estar mais ou menos. Fora isso aí tinha uma tinha um acompanhamento profissional e tem uma passagem que eu acho que é essa que ele quis se referir, é no Equador. O Flamengo, no meio da pandemia, fazia 2 jogos numa retomada da Libertadores no Equador. Quando a gente chega lá, quase a totalidade, mas um percentual enorme da delegação pegou Covid. E pelo protocolo sanitário do país, e qualquer um normal, os jogadores tinham que voltar, tinham que ficar dentro do quarto, Isolados. isolado. Como é que o Michael ia ficar isolado? Dentro do quarto. E aí, o problema ainda dele ainda não estava tão exposto. Acho que não tinha sido exposto. Sim, não tinha sido posto. E eu não queria que isso aí tinha mais gente da diretoria, era uma delegação muito grande, porque a gente foi para 2 jogos e iria ficar uma semana lá. Quando você vai para uma semana num país como esse, você dobra tudo, dobra o médico, dobra o fisioterapeuta, dobra assim, uma enormidade. E eu não queria que ele se expusesse. O que aconteceu? Eu não estava com Covid, mas ele estava. Mas eu fui pro quarto dele para poder ficar com ele. Não Caramba. dormindo com ele, mas durante o dia eu ficava conversando com ele lá. E aí o que aconteceu? Pegou Covid. Peguei Covid. Ou seja, e naquela época ainda não se Mas ninguém sabia como soube. estava. Mas ninguém soube naquela época. Isso aí foi guardado há bastante tempo. Existiam algumas medidas que a gente tinha que determinar e fazer, que a gente fazia para preservar o atleta, e às vezes eu me expunha. Mas enfim, deu tudo certo e tem um agradecimento dele aí em público que ele fez. Eu sou grato, tenho uma relação. Outro dia eu falei com ele no telefone.
Assim, ele tá passando por um momento não difícil lá, esportivo, mas assim, ele perdeu a mãe, Perdas, né? ele perdeu de perdas de vida, ele perdeu a mãe e depois perdeu a avó. Não sei se foi nessa sequência. Foi, Duas, foi. duas pessoas ligadas a ele. É, enfim, tomara que ele supere, que ele, tomara que ele cumpra o contrato dele por bastante tempo lá, que eu acho que isso é importante para ele, profissionalmente. E vambora, é um companheiro que passou ali de vida que eu torço, tenho um carinho todo especial por ele lá. É um ser humano, é um vencedor, Sim, né? sim, sim. É um vencedor em que espero que dê tudo certo para ele. Vai dar. Calma aí, não sai do vídeo ainda não.